Eu tenho essa conexão com Deus e cristianismo também, né? Apesar do budismo não ter Isso que eu ia comentar. O Você ia budismo perguntar isso, né? é uma religião ateia, certo? Sim, de certa forma. Mas o que você vê em relação a isso? Deus, Você tem uma crença em relação a Deus? Veja ou só, não? como eu acredito que a nossa liberação e a nossa lucidez, ela se manifesta também através da nossa crença, então eu acho admissível acreditar porém não adorar, sabe? Porque eu acho que o que eu entendo sobre Deus é o seguinte: o que existia de Deus no Antigo Testamento, aquilo não é Deus, aquilo é um Deus de exércitos. São manifestações que a gente Deus não cristão, vai... você diz, né? Não, pré-Cristo, né? O ser que era no Antigo Testamento, aquele ser não tem condições daquele cara ser o Deus. Porque ele era um Deus dos exércitos, que separava um do outro, são os meus, não são os meus escolhidos. Tal. Então isso não é uma visão benevolente, né? exato. Já a percepção que Cristo propõe de Deus, que é o Pai amoroso de todos, né? É que a gente tende a personificar Deus. Coloca ele com uma barbinha branca e parará. O Tá velhinho lá que fica sentado. Tá bem, mas se aquilo te ajudar, exato, se aquilo te ajuda, tá bom. Se é uma estrela brilhando, tá ótimo. Se é o Buda, maravilhoso. Tudo é bom, contanto que ele conduz a pessoa para a liberação. Sim. Mas o que o budismo propõe é a lucidez. Então a gente não... quanto menos distração, melhor. O que seria Deus para você? O que você acha? Deus é um ser, é uma força, é o quê? No budismo existe uma força criadora, uma potência criadora, né? Porque tem que haver uma fonte. Sim. De onde veio tudo, né? Veio tudo, de onde veio? Como se manifestou a vida? Quem criou o planeta? De onde veio isso, né? Então existe essa força manifestadora, porém ela é uma força impessoal. Ela não está a favor nem contra nada. Ela simplesmente é uma força criadora que impulsiona o universo, né? Então isso não é bem como a gente imagina, que alguém está cuidando de mim, que vai abrir o céu, vai aparecer. Não vai. A gente vai chegar lá sozinho, porque a gente se propôs a fazer isso. Então o caminho é individual. A gente se apoia, nós vamos chegar de mão dadas, um ajudando o outro, tal. É necessário que seja assim, mas ninguém vai colocar a gente em lugar nenhum, nem vai tirar a gente de sofrimento nenhum. É só a nossa lucidez que é capaz de fazer isso. De nos proporcionar a liberação. Depende de nós mesmos, né? Depende. É interno. Enquanto a gente deixar... Quanto mais impessoal for a questão da liberação, melhor. Não colocar em fatores externos. E a gente falou de Deus, e vamos falar então de diabo. Se existe? Tem o diabo. Porque tem o positivo, né? Pelo cristão, o Deus é o positivo, né? Deus é o... E quem está no negativo é o diabo. Existe isso? Eu vi algumas narrativas já de pessoas que imaginaram ter visto esse tipo de criatura, né? Veja só. Eu acho que a nossa mente é capaz de manifestar qualquer coisa, inclusive o diabo. Porém, é a nossa mente que cria o diabo. Existe essa nossa figura, sombra, né? Nossa sombra. Existe um ritual para os mortos, chama-se Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos. Né? Sim. E quando a pessoa morre, ela vai ser confrontada com esses demônios. Ela vai ser confrontada, mas eles estão dentro da mente dela. E o que a gente tenta fazer como um apoio de consciência, através de uma conexão de consciência com a pessoa, é dizer para ela que ela vai ver isso, porém aquilo é mental. Ela só existe dentro da cabeça dela. Você faz esse tipo de ritual? Fazemos. Como funciona ele? Como é feito? São 49 dias. Existe um livro, um roteiro para seguir. Naqueles 49 dias, é previsível o tipo de experiência que aquela alma vai estar passando. Você se conecta com ela através da intenção, da compaixão, do apoio de consciência para aquela pessoa e começa a narrar aquelas situações que ela vai viver. Você vai ver essas ilusões. Você vai perceber a dor, o sofrimento, pessoas vindo te judiar de você e tal. Sim. Mas lembre-se que tudo isso é mental. Sente-se, se apoie em você mesmo, se apoie no Buda, respire. Lembre que você tem um espírito e não pode ser levado pelo estado mental. Então você vai apoiando a pessoa. Dias? 49 dias. Tá parecendo com aqueles 40 dias no deserto do Jesus? Então, Jesus se confrontou. O Jesus ele se confrontou com esse tipo de questão quando ele foi para o deserto. Que era só coisa negativa. Eu passei jejum. As tentações, né? Tudo parecido. Buda também, na iluminação dele veio as filhas de Mara, veio as flechas, vieram muitas coisas tentar o Buda no momento ali onde ele ia se liberar. Por que justamente quando Cristo começou a caminhada dele, quando o Buda quando atingiu a iluminação, as tentações foram tão maiores, tão mais fortes.
Existe uma força que não quer que a gente seja iluminado, ou que não quer que a gente seja crístico, né? A impressão que eu tenho é que pode existir essa força, mas eu não posso dar realidade a ela. Porque se eu der realidade a ela, ela vai fazer parte do meu ambiente mental. Então isso é uma coisa para se considerar. Agora, que existem pessoas que ouvem vozes, não, porque está falando, não sei o quê, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Então ela está perturbada emocionalmente. Esse tipo de coisa acontece. A gente já viu acontecer no budismo. E a gente coloca a pessoa para se ocupar de coisas que vão fazer a mente dela se liberar. Então é a única coisa que a gente pode fazer, é a única ferramenta para esse tipo de ação, né? Então, o que eu acho então sobre o demônio é que ele é uma manifestação mental, humana, 100% humana. Não existe essa entidade com esse poder de influenciar a nossa realidade. Porque nada é capaz de fazer isso. Aliás, nós somos capazes... O diabo, você quer dizer? O diabo. Que é o opositor de Deus. O mal, o mal é a ignorância. Mas existe, não sei, né? Eu já vi incorporação de coisas negativas. Você já presenciou isso? Você acredita nisso? Como que ritual de ayahuasca. Já. Eu já vi fora de ayahuasca. O que eu posso... que eu percebi acontecendo na ayahuasca algumas vezes... Eu vi 2 vezes fora de ayahuasca. Com ayahuasca também eu já vi. Já. Como que você interpreta isso? Porque é uma coisa que não é a pessoa, mas manifestou ali e tomou a frente, né? Sim. Dela. Veja, existem realidades que a gente, vivendo num ambiente encarnado, não consegue perceber essa sutileza, essa realidade. Sim. E da mesma forma que quando são narradas carruagens chegando do céu, de fogo, na Bíblia... Nesses, né, que estão falando de extraterrestres, de manifestações extra-humanas, né? Então, no budismo, por exemplo, Nagarjuna é um ser muito... que detém Nagarjuna. O que seria o Nagarjuna? É nascido dos Nagas. Nagarjuna é nascido dos Nagas. O que é o Naga? É um reino subterrâneo. Ele foi para o reino subterrâneo buscar ensinamentos perdidos. E veio desse reino subterrâneo dar ensinamentos. Então existem muitos reinos que a gente nem supõe que existam. Sim. Porém, a gente não pode endeusar esses reinos. A gente tem que respeitar, amar, ter compaixão por eles. Mas dizer que não existam é uma coisa que imaginar que o planeta Terra está aqui cercado de nada. É uma loucura. Então existem esses seres que podem se manifestar de uma forma negativa ou positiva, mas eles são kármicos, eles não são deuses. Nem o diabo é Deus, nem Deus é Deus. Tudo isso são seres que têm vida, tem começo, meio, fim. Tem desejo, tem apego e tem sofrimento. Todos esses seres que a gente ouve falar místicos, né? O Deus do não sei o quê, o Thor, o não sei o quê. Todos eles são seres que manifestando vidas cíclicas. Então eles estão propensos aos mesmos sofrimentos que a gente. Então não tem nada da gente nem temer, nem endeusar. Eles são outras realidades. Sim.